Bem-vindos, geminianos, à Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente ou para você que não tem nada de gêmeos, mas gostou do título do vídeo. É uma leitura geral, vou abrir o campo do momento, vou abrir os obstáculos, abrir o direcionamento. Também vou expandir para campo profissional, campo de relacionamentos e para quem tá solteiro, solteira, vai também ter um campo aqui específico para vocês, mostrando um pouquinho do que tá acontecendo ou se tem algum bloqueio nesse sentido, tá? A gente fecha a leitura como um oráculo, como sempre. Mas vamos iniciar, sem mais delongas, o campo inicial de Gêmeos. 2 de ouros, Rei de espadas, equilíbrio, né? 8 de paus, que mais? A carta do diabo, 7 de copas e o 3 de ouros. Eita lelê, gente, eita lelê. Amores, seguinte, tá num momento aí onde vocês estão muito tentando dar conta dos pratinhos, tá? Muito nessa questão do equilíbrio, muito nessa questão de, meu Deus do céu, o que eu faço? Vocês estão buscando ser muito racionais, eu sinto que tem muita gente na busca de trabalho, de dinheiro, de estrutura, vocês estão realmente buscando essa estabilidade, só que eu sinto que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Primeiro, eu sinto que tem muita gente aqui que pode estar sendo espiritualmente atacada, tá? Isso pode sim significar ataque espiritual. E eu sinto que essa questão dos ataques espirituais, ela tá vindo exatamente porque vocês estão num processo muito de intuição, de criação através de insights mesmo, de ideias, tá? O que vocês precisam... Olha que coisa. Olha eu falando e olha que coisa. No fundo do baralho ficou aqui a carta da torre, né? Então observem aqui, conseguiu? Focou? A carta da torre, tá? A carta da torre fala sobre coisas que não são reais, que precisam cair. Eu vou trazer para vocês uma percepção com relação a esse campo, depois a gente vai identificar os obstáculos para ver como que isso se manifesta, tá? Será que vocês, geminianos, não estão presos em ideias que já não fazem mais sentido? Porque esse 8 de paus que fala sobre ideia, sobre velocidade, ele caiu ao contrário. E observa o raio, né? E aí eu olhei o fundo do baralho que sem querer caiu a carta da torre, observa o raio. Será que vocês não estão aprisionados com esse diabo em ideias que já são ultrapassadas, que já não fazem mais sentido? Né? Porque eu vejo aqui muita gente buscando dinheiro mesmo, tá? Eu vejo os geminianos falando, cara, eu preciso achar uma estabilidade, eu preciso achar uma forma positiva de ganhar dinheiro, de ficar bem, de ter uma estrutura, eu quero melhorar minha vida. E eu sinto vocês muito, muito racionais e muito cheios de si, tá? Esse rei de espadas, ele traz uma grande maturidade, uma pessoa que sabe exatamente o que ela quer. Só que eu sinto que a dificuldade de vocês aqui, eu vou abrir o obstáculo ainda, tá muito ligada nessa questão, tá? Então, veio o 7 de copas desse lado, tá? Eu tô usando vice-versa. Esse lado aqui mostra a pessoa um pouco mais lubridiada, né? Esse lado aqui já mostra uma questão mais iluminada. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma sensação de que, de certa forma, o 7 de copas sempre fala de opções, mas ele também sempre traz um quê de ilusão no fundo, né? Talvez vocês não estejam sendo tão hipnotizados assim pelo externo, mas talvez por alguém, talvez por uma figura, talvez por uma ideia. E veio bem do ladinho do diabo, sabe? Quem será que tá se fazendo de bonzinho? Será que tá se fazendo de pessoa boa? Quem será que tá tentando mostrar ai, como eu sou fofinha, sabe? E vocês estão ali fazendo um desenvolvimento, fazendo um trabalho, colocando a energia de vocês dentro desse 3 de ouros aqui para construir algo, mas dentro de uma energia errada. A dificuldade de vocês está nesse lugar. Vocês estão fazendo movimentos dentro de uma energia errada, dentro de uma ilusão, dentro de um apego de algo que não é real. E vocês precisam trabalhar para liberar esse campo. Porque a carta da torre aqui no fundo já fala isso. Cuidado! Aquilo que é verdadeiro não vai se sustentar. E eu não acho que vocês estão buscando fazer algo que não seja tão verdadeiro assim. Então, nesse momento, gente, permitam que as máscaras caiam, tá? Ou permitam olhar além. Então, assim, se você tem uma visão muito fixa de algo, revejam a visão que vocês têm. Sabe, cuidado para não ser aquela pessoa teimosa e falar, não, é assim que eu sou, é assim que eu faço, é assim que tem que fazer, né? A pessoa tá me mostrando que é desse jeito, então eu tenho que fazer desse jeito. Cuidado, fiquem atentos. Tem gente se passando de bonzinho, mas na verdade vocês estão se aprisionando na ideia que não é tua, na ideia que é do outro. Então vem um insight, vem uma ideia do outro. Qual que é a tua ideia? Qual que é a tua vontade, tá? Deixa eu olhar os obstáculos de vocês. O 9 de espadas já veio com 3 de paus. Vocês vão ver o lado que caiu o 9 de espadas. Cavaleiro de espadas e a carta do sol. Quer ver? Aqui é tudo obstáculo, tá, gente? Então vamos lá, 9 de espadas. Olha que coisa.
A mente de vocês está impedida de olhar além. E por estar... É 2 de paus, não é 3 de paus, confundi, tá? E 2 de paus aqui, a paralisação, tá? Então, assim, é aquela coisa, você tá... Planeja e não faz. Cavaleiro de Espadas no bloqueio mostra exatamente o oposto. O Cavaleiro de Espadas é rápido, é ágil, ele vai lá, ele coloca em prática. Não coloca em prática por quê? Porque a mente está limitada. E lá no campo de cima já falou porque a mente está limitada. A mente está limitada porque vocês estão olhando para fora. Sabe aquela pessoa que quer buscar um guru, que quer buscar alguém que traz resposta? A cigana me disse, né? A cigana me falou o que tem que fazer. Tem gente que está buscando fora uma resposta que não vai encontrar fora. Tem respostas que a gente só vai conseguir encontrar dentro de nós mesmos. Porque a resposta fora não é a nossa resposta. Ela é só uma resposta. Ela é só um caminho. Não necessariamente é o seu caminho. O que você está tentando nesse momento é tentar equilibrar a tua mente. Mas você precisa olhar para isso, entende? Tá com medo de brilhar? Tá com medo de aparecer? Será que você tá com medo de chamar muita atenção? Será que você tá com medo de chamar muita atenção e essa pessoa externa a você olhar feio? Será que tá com medo de julgamento dessa pessoa? Será que é isso? Será que você tá com medo de se expor e ser criticado? De ser olhado de uma forma assim, mas você tá fazendo disso, dessa forma, tá errado. Será que é isso? Porque eu vejo vocês muito paralisados e vocês têm tudo pra dar certo. De novo, olha pro fundo do baralho, o que que tem aqui? A carta da morte. Vocês precisando realmente fechar ciclos, percebe? Vocês precisando fazer mudanças no campo de vocês. E eu sinto que a mudança que tem que fazer é com relação a esse diabo aqui, tá? Me fala mais sobre esse diabo, vamos lá. Rei de ouros, ao contrário, tá? Ele veio ao contrário, o rei de ouros. Espera aí que pulou metade do baralho, também não vou aceitar. Eu quero saber mais sobre esse diabo. Rei de ouros. Com o louco. Gente, engraçado, porque o rei de ouros, o papa, Gente, é alguém aqui que vocês consideram como se fosse um guru, como se fosse alguém que fosse uma autoridade mesmo na sua vida, tá? O Rei de Ouros, ele é uma pessoa muito sábia, muito estável e tudo mais. Talvez uma figura masculina. Talvez, para algumas pessoas, pode ser relacionamento, um marido, uma pessoa que você já se relacionou, ou um relacionamento novo, tá? Traz muito essa frequência dos relacionamentos. Para outras pessoas, pode ser um guru mesmo. Sabe aquela pessoa que tem um mentor, tem um guru, tem alguém que segue? E eu tô achando muito engraçado, porque eu coloco o baralho do lado e sempre a carta que tá vindo no fundo tá trazendo uma resposta também. Porque no fundo, olha o que veio. O eremita. Literalmente falando pra vocês estão tentando seguir alguém, e na verdade tem que parar de seguir alguém para seguir vocês mesmos. Tem alguém aqui que ainda tá aprisionado em frequência de o que marido vai pensar, o que ex vai pensar, o que pai vai pensar, o que guru vai pensar, o que mentor vai pensar. Tá olhando pra fora mais do que olhando pra dentro. De verdade, gente, vocês têm que parar de ter medo de ser vocês mesmos. Vocês têm que parar de ter medo de ter as escolhas de vocês próprios. Se tem outras pessoas interferindo nas decisões que vocês vão tomar na vida, vocês estão fadados, sabe a quê? A sofrer. Porque quando a gente não é honesto, verdadeiro com a gente mesmo, a gente acaba atraindo o sofrimento, porque a gente faz movimentos que são baseados em carência e não na verdade. E a vida veio para que a gente se desenvolva e a gente se encontre. E qualquer caminho que leve a gente para não se encontrar, em algum momento vai trazer sim para a gente algum tipo de angústia. Para algumas pessoas isso já está angustiante demais, porque está se sentindo bloqueado, porque está se sentindo travado, porque não anda, sabe? Meu, que saco, não anda. Eu quero andar, eu quero resolver, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ir bem, eu quero melhorar. Eu quero que a minha vida anda, eu quero que minha vida desenvolva, eu quero ser feliz, eu quero progredir. Por que que não acontece? Mas é por conta disso, entende? Por conta de energia externa, e são essas energias que eu falei pra vocês, tá? Então vamos dar aqui uma observada nos direcionamentos pra vocês. Direcionamentos para vocês, direcionamentos para os geminianos. Olha só, o mago veio de costas os dois, tá? O mago e o cavaleiro de copas vieram de costas, né? Então assim, o que é o mago de costas, né? O mago de costas não é um aspecto negativo do mago. O mago de costas mostra aquilo que tá lá dentro dele. E é muito engraçado porque se você observar o que tem desenhado na capa desse mago, é quase como um negócio da cabala, né?
ou a árvore da vida, algo assim. Gente, olha para você, olha para os seus ancestrais, olha para suas raízes, mas mais do que ficar olhando para eles, olhe para dentro de si. O que você carrega? O que você carrega de história, o que você carrega de perspectiva, o que você carrega dentro de si. E o Cavaleiro de Copas, né? O Cavaleiro de Copas está buscando aquilo que ele deseja. E, gente, é interno, tá? Eles são de costas para falar de aspectos internos a você. De novo, fundo do baralho, a Rainha de Copas, de frente. Né? Então, observa. Vocês precisam olhar aspectos internos porque vocês precisam encontrar a si mesmos. Vocês precisam entrar nesse lugar da Rainha de Copas. Da plenitude, da pessoa que sabe o que deseja, que tá no lugar que deseja, que faz coisas que fazem sentido pra ela. Não fica fazendo coisa aleatória, sabe? Não fica. Qual a esperança aqui para os geminianos? Rei de Paus. Gente, olha que legal, né? O Rei de Paus, ele fala de você dominando as suas motivações, os seus propósitos. O Paus não é qualquer coisa. O Paus, ele é a conexão minha com a minha espiritualidade, ele é quem eu sou, quem eu materializo, quem eu manifesto com a minha força, com a minha autoridade. Vocês precisam ativar essa força em vocês, entende? Se vocês não estão conseguindo fluir da forma que vocês desejam, é porque vocês não estão se permitindo ser o que vocês são. É simples assim. Fundo do baralho veio o quê? Sacerdotisa de costas. Né? Então é bem isso, vocês têm as chaves desse lugar, que é dos mistérios, das respostas, né? Do que está interno dentro de você. Talvez seja o momento realmente de buscar. Para de olhar tanto para fora. Tem muita gente que vê guru, sei lá, faz curso ou igreja, sabe? Tem essas referências externas, não tem nada de errado ter referências externas. O problema é quando você faz dessa referência o seu ponto de partida ou o seu ponto de chegada. Você não é ele. Você não é ela. Você não é essa pessoa. E você não tem que necessariamente agradar essa pessoa ou fazer aquilo que aquela pessoa acha que é certo, errado ou que é bom pra você de fato. A única pessoa que sabe o que é bom pra você de fato é você. Quanto tempo mais você vai demorar pra aceitar isso? Pra acolher isso? Pra você se soltar de fato dessa frequência? Quando que você vai se libertar dessa frequência densa que vem com esse diabo, desse apego, desse controle? E olha que louco, não é o outro que te controla, não é o outro que... é você. É você. Eu vou começar com o campo de trabalho, tá? Campo de trabalho para os geminianos, veio 7 de paus. Olha aqui de novo, o hierofante, o papa. Tô falando pra vocês, 7 de paus é o posicionamento, tá, gente? É o posicionamento com relação a essa pessoa. Eu tô falando pra vocês. E é muito com relação a dinheiro, por isso eu comecei com o campo de trabalho. Normalmente eu começo o campo de relacionamentos. Eu comecei de trabalho porque tinha a ver com isso. Tinha a ver com isso. Pajem de ouros com o enforcado. Olha só, o início, que é o pajem de ouros, o movimento veio com a carta do enforcado. Você aí se sacrificando, sacrificando as suas ideias, sacrificando o seu início, sacrificando não, né, gente? Sacrificando a sua vontade. Gente do céu, pelo amor de Deus, quer ganhar dinheiro, vai ter que se libertar. Ó, de novo, rei de espadas. Lembra que caiu o rei de espadas ali no início? Caiu o rei de espadas no início, sim. Com 3 de copas. Gente, sinceramente, ó, se vocês continuarem buscando ser reconhecido pelos outros, ou até por um grupo, vocês estão fadados a fracassar. Se você quer dinheiro, você vai ter que se libertar. E não é sair do grupo, nem nada disso. É simplesmente parar de deixar com que o externo te influencie. Faz do jeito que você sente, do jeito que você acredita. Eu não tô falando que você não pode aprender. E olha só. Vamos dividir as coisas, porque eu acho que aqui é onde as pessoas se confundem, tá? Ixi, balançou um pouquinho o celular. Tá tudo certo. As pessoas acham que o que eu tô falando significa assim, eu não tenho nada pra aprender com ninguém, eu vou fazer o que eu quero e não tem nada disso. Não, vamos lá. Tô abrindo uma empresa. É claro que tem uma forma que tem você fazer certinho. Você tem que abrir seu NPJ, você tem que pagar seus impostos. Tem uma forma certa e ideal de você fazer uma boa manutenção da sua empresa. Deu pra entender? Então, a base, ela precisa ser bem feita, o arroz e feijão, porque ela é algo que tem que ser feito. O que eu tô falando é, você vai abrir a empresa que você quer, para trabalhar com o que você deseja, entende? Você vai focar naquilo que faz sentido para você.
É essa a grande questão. Ah, eu vou falar no YouTube, eu vou falar no Instagram, eu vou colocar em redes sociais o meu trabalho. Você tem sim, gente, formatos, formas de fazer isso, ir mais longe. Existe um estudo. Agora, o que você vai falar é você que escolhe. O tema que vai ser trabalhado depende de você. Ninguém precisa provar o quê. O como, provavelmente vai ter um como já meio escrito que vai te ajudar, que vai te facilitar, mas o quê? O que é seu? Essa é a sua essência. Entende? Uma empresa funciona igualzinho de várias formas. Vamos pensar em restaurante? Restaurante tem normas, tem várias coisas que têm que ser feitas, mas cada um vai servir aquilo que faz sentido para si. Tem gente que vai servir japonês, tem gente que vai servir chinês, tem gente que vai servir tailandês, é pizza, é macarronada. Cada um vai servir aquilo que tem de melhor. Traga para a vida, traga para a mesa o que você deseja, não o que o outro espera de você. Fale sobre isso da forma que faz sentido para você, não da forma que faz sentido para o outro. Mas abre espaço para seguir um caminho que já foi trilhado no como da facilidade, sabe? Porque às vezes ou a gente entra num lugar totalmente subversivo de eu vou fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, não quero saber de nada, é o que eu quero, do jeito que eu quero, tudo bem, pode fazer. Dá certo? Às vezes dá, às vezes não. Agora, tem gente que vai ao completamente contrário. Não, nada tá dando certo, então eu vou fazer totalmente oposto. O que essa pessoa espera de mim, o que essa pessoa acha certo. Poxa, vamos achar um meio termo. Vamos se libertar um pouco da expectativa dos outros. E vamos se permitir tentar algo novo. Vamos se permitir tentar. Aí, ó. Quando eu abro mais, a carta da estrela com as de espadas. A espiritualidade está guiando tanto vocês. Confiem um pouco mais em vocês, sabe? Se permitam ter novas ideias, se permitam sair um pouco da caixinha. Se permitam o novo, porque tá meio desgastado, sabe? Vocês vão ficar paralisados enquanto vocês não abrirem mão da aprovação do outro. E sinceramente, gente, é o que eu falei. Se permita sair do tradicional. Se você tem uma ideia de fazer algo completamente diferente, faz. Faz. Usa a base que tem que ser feita. Sempre tem uma base que tem que ser feita, entende? Tem algo que precisa ser feito. Então vamos lá. Eu tenho um trabalho, ele precisa ser divulgado. Eu tenho uma empresa, ele precisa ser pago os impostos. Eu preciso ter o CNPJ. Então faça a base muito bem feita. O resto, abre o coração, tá bom? Vamos olhar aqui o campo de relacionamento para vocês, geminianos. Campo de relacionamento. Olha que coisa! 2 de ouros de novo, foi a carta que abriu o campo geral. Com o 10 de ouros. Vamos ver, vamos ver. 8 de paus com 8 de copas, 8, 8. Isso aqui é para pessoas que se relacionam, tá, gente? Porque para pessoas que estão solteiras ainda vai ter a leitura de vocês aqui, tá? Seguinte, tem muita gente tentando estabelecer o relacionamento de uma forma a manter aquela visão da família doriana, sabe? Tem muita gente aí se matando um pouco para deixar as coisas serem do jeito que são, sabe? A pessoa que tá tentando equilibrar prato, tá tentando resolver tudo, tá tentando... Gente, tem hora que a gente tem que saber o caminho que vai seguir. A grande dificuldade de vocês, pra mim, tá aqui, ó, que é a lua com o carro. Porque talvez vocês estejam escolhendo os caminhos para seguir com esse relacionamento de uma forma um pouco inconsciente, tá? Tem gente querendo fugir. Tem gente querendo fugir, eu não posso falar que não. Tem gente querendo fugir de relacionamento. Eu quero entender um pouco mais, vamos lá. 7 de espadas. Gente, se tá pensando aqui em traição, pense bem, tá? Repense. Se tem gente aqui pensando em dar uma puladinha de cerca, para e repensa. Repensa. Às vezes a gente acha, não, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero. Olha o negócio falando tudo do jeito que eu quero. Se a gente volta lá no campo para entender o campo de relacionamento, ali eu tenho certeza que tô falando muito de dinheiro, tá, gente? Mas como eu tô falando de relacionamento e eu não sinto isso aqui conectado muito da forma que eu trouxe, se eu trouxer aquele diabo ali, com relação às ilusões, eu posso estar falando sobre alguém que tá ali lubridiando você, falando que vai te entregar algo positivo, porque veio o 8 de paus aqui e o 8 de paus também veio aqui, tá? Se tá vindo aí uma ideia de dar uma pulada de cerca, de se afastar, repensa. Repensa. Porque pode trazer algo bem pesado pra você, tá?
Eu sinto que é isso, ó, 3 de espadas. Vai trazer sofrimento. Gente, para um pouco, para um pouco. Se você tá querendo ir embora do relacionamento, ou se você tá querendo pular cerca, dá uma esperada, dá uma segurada. Primeiro resolve uma coisa, depois viva outra. Primeiro resolve o relacionamento que você está, para depois ver o que você vai fazer, tá? Porque tem gente que aqui que inclusive vai pensar em sair do relacionamento e vai se trumbicar porque vai se arrepender, tá? Página de paus com o 4 de espadas. Gente, se vocês estão sentindo o relacionamento de vocês meio morno, sabe aquela coisa tipo assim, eu já cheguei no ápice, já cheguei aqui, tô fazendo de tudo pra fingir que essa família é Doriana, mas eu tô meio de saco cheio, eu quero novo, eu quero novidade. Eu sinto que tem muito essa frequência. Vocês vão precisar trabalhar no que tem no inconsciente. Nossa, eu vou precisar abrir bastante coisa pra vocês aqui. 8 de ouros com 5 de copas. Teve alguma frustração aqui, tá? Eu acho que com relação a... Cara, eu fiz muito esforço, trabalhei muito, coloquei muito empenho nisso, e teve uma frustração. Para algumas pessoas, quem tá vivendo essa sensação de ser traído foram vocês, tá? Agora, se foram vocês que foram traídos e a pessoa tá indo embora, saiba que eles também vão se arrepender. Eles também vão se arrepender, tá? Eles também vão se arrepender. Em algum momento a ficha vai cair. Então, se forem vocês, presta atenção. Agora, se for o outro, gente, deixa que o tempo se encarrega. Deixa que o tempo se encarrega, tá? Rainha de espadas. Nossa, quantas cartas eu tô tirando para campo de relacionamento, né? E 5 de espadas. Gente, tem sim um conflitaço aqui, tá? Tem gente se sentindo meio frustrada. E agora aquela coisa, né? Cuidado se for vocês, mas se não forem vocês, gente, se acolham, porque eu sei que vai ser um momento doloroso, tá? Eu sei que é um momento difícil. E, sinceramente, eu vou trazer uma realidade pra vocês. Se vocês foram traídos ou traídas, não queiram pagar com a mesma moeda. Se você for traído ou traída, você vai fazer aquilo que você gostaria que fosse feito. Então, assim, quero ficar com essa pessoa. Você vai trabalhar o perdão? Então trabalha o perdão e fica. Não quero ficar com essa pessoa porque eu não consigo perdoar. Então saia. Não paga com a mesma moeda. Não seja essa pessoa, sabe? Não ativa tua sombra nesse nível. Não faz sentido. Não tem nem porquê. Por que você vai ativar sua sombra em algo que não faz, sabe? Que não faz sentido pra vocês? Pra quê? Se não tá bom, só sai. Deixa que a pessoa viva esse luto de você ir embora. Deixa que a pessoa viva o luto da sua ausência. Deixa a pessoa sentir sua falta. Tá? Deixa a sua pessoa sentir... Eu percebo que assim, olha, esse campo de relacionamento tem pouca coisa com o campo, tá? Para algumas pessoas, vocês vieram mais por conta dessa mensagem mesmo, mas ainda assim o campo traz cuidado com aquela densidade que te cega. Se tá querendo pensar em vingança, ou se tá querendo pensar em você fazer algo, para, tá? Porque vai trazer coisa negativa. Vamos lá pegar uma mensagem para os solteiros? Nossa, pulou quantas cartas aqui viraram? 4. A torre, 5 de ouros, carta do mundo, a sacerdotisa. Gente, quanta carta de arcano maior. Meu Deus. A sacerdotisa, o carro e 4 de paus. Gente, vocês vivenciaram um momento aqui bem destruidor no campo de relacionamento, né? Só que assim, de verdade, vocês estão em outro momento. Se você tá solteiro ou solteira, se prepara que tem alguém chegando. Tem alguém chegando, só que você vai precisar o quê? Abrir as portas, tá? Cuidado com esse silêncio, segredo, sai de casa, vai conhecer pessoas. Eu acho que assim, vocês têm que sair desse lugar que vocês se fecharam por conta do que vocês viveram. Quem ouviu o campo de relacionamento, talvez vocês saíram daquilo lá, tá? De um relacionamento que teve uma traição, que foi muito complicado, muito conturbado, teve tristeza, fiquei sozinha, me senti abandonada, ou até traí também, sabe? Fiz caquinha, foi ruim. Vocês estão saindo desse lugar e vocês estão indo para algo muito, muito positivo, tá? Então, abram o caminho de vocês, porque tem aqui um 10 de ouros no fim. Tá? Então vocês vão chegar nesse lugar de potência, de felicidade, um 4 de paus, relacionamento, casamento, tá? Com o carro. Cara, esses 3 arcanos maiores que saíram aqui no meio são maravilhosos. Findaram um ciclo, expandiram, aprenderam o que tinha que aprender com a sacerdotisa e o carro tá levando vocês pro novo. Então assim, se abram, mas de verdade, se você estiver em casa, meu amor, sai de casa e vai conhecer gente, né? É aquela coisa, não adianta ficar pedindo pra Deus pra ganhar na loteria se você não vai lá e não joga. Então se coloca pra jogo, porque a pessoa certa tá chegando pra você, tá? Vamos pegar uma mensagem final com o oráculo pra vocês.
Mensagem final com oráculo para os geminianos. Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos da sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões. Observem. Para trabalho, que é o campo geral, e para relacionamentos, isso aqui é a chave de tudo que eu falei. Pare de esperar que os outros aprovem. Pare de esperar que o outro falou, eu vou desistir, tá falando que eu tô com o caminho errado. Parem de ficar sendo influenciado pela energia dos outros. Acreditem mais em vocês. Vocês têm todo o potencial, vocês têm toda a força, toda a energia e vocês precisam ter atitude. E é uma atitude mais conectada com vocês, tá? E se vocês que são a pessoa do relacionamento aqui, que se sentiu traída, se sentiu, às vezes nem traída conjugal, tá, gente? Mas traída de confiança, fez alguma coisa que traiu sua confiança, mentiu pra você, pô, não deixa que essa pessoa influencie tanto assim na sua vida, não. Vai ser feliz. Vai buscar o teu, vai fazer o teu. Vai, sabe, não quero mais relacionamento, vai buscar outro. Você viu o campo de solteiro? Tá aberto. A torre cai, mas, meu amor, o novo chega? Então se abra, tá? Espero que tenha feito sentido essa leitura pra vocês. Deixa a curtida, compartilhamento aí. E até a próxima, tá? Um beijo pra vocês, gente. Fechar aqui. Eita. Tchau, tchau.